E agora é a hora, né? A gente tá aqui de volta. E não passou Não o táxi. passou ainda. Na verdade, não sei. Será que não passou? A gente não percebeu? A gente aqui tão envolvido, né? Eu não sei. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer a revisão. Aí nós vamos lanchar lá do lado. Vamos lanchar, tá? Comer uma Enquanto coisinha. a galera faz as atividades. Faz atividades. 15 minutos, rapidinho, Isso. né? Só pega ali uma salteira. Daí a gente volta e corrige. Um cafezinho. Mas será que aqui tem saltenha? Ah, deve ter. Eu prefiro um X caboquinho, um pão com queijo, presunto, Não, mas aí, tucumã. o X caboquinho demora para fazer, a saltenha já tá ali pronta. Não, mas aqui é rápido. Vamos lá então na revisão da aula 18, onde a gente iniciou a unidade 2 com a função afim na sua primeira parte. Que tinha mesmo? Então, nós descobrimos que a função afim é a mesma que nós trabalhamos de forma intuitiva. Só que agora a aplicação é dos números reais nos números reais e ela agora é escrita usando um termo dependente e um termo independente, ou seja, coeficientes numéricos. Um que depende do valor de x e o outro que é, né, sozinho, que ele não depende de ninguém, que é um valor fixo. E aí a gente veio aqui, o valor numérico de uma função, aqui a gente está falando da afim, mas seja em qualquer função, basta substituir a incógnita, ou seja, aquela letrinha desconhecida, o nosso x, pelo valor numérico desejado, ou seja, o que o teu exercício está pedindo, o que a tua questão está dizendo. Então, dependendo do valor que está sendo falado na questão, vai ser o valor que você vai substituir. E aí, lembrando que esse valor numérico, ele pode ser tanto para o de x, né? Na prática é isso, ele te dá um valor de x e pede um valor de y, mas às vezes ele vai te dar o valor de y e vai pedir que você encontre o valor de x. Pode ser. Por exemplo, nós fizemos lá o tamanho do pé da professora Lúcia, não é? Ela tinha 22 centímetros, correto? É o tamanho do sapato, né? O tamanho do sapato, né? O tamanho que você calça. Nós pegamos lá o tamanho do seu pé, 22 centímetros, e descobrimos que o número do sapato dela é 34,5, ou seja, às vezes é 34, às vezes é 35. E uma pessoa, por exemplo, que não tem como medir o tamanho do pé, mas calça 40, será que dá para descobrir quanto que é o tamanho do sapato, o tamanho do pé dele? Dá, né? Se a gente tiver o número do calçado, a gente também descobre o tamanho do pé, em centímetros, né? Olha aí que legal. Então, essa parte a gente pode estar brincando, né? Isso. Indo e vindo, né? Assim como a gente tem x e calcula y, a gente pode ter y e calcular x. Então, ambos tratam de valor numérico, né? Só que uns é o valor que entra na máquina de calcular e outro que sai. Às vezes ele vai te dar só o número que sai e vai pedir o número que entra, ou seja, para você descobrir o x. Então não fica preso nesse negócio de só troca o x e acha o y. Não. Às vezes vai ter que te dar o y e tu vai ter que achar o x. Vai virar, baixinho, só pra gente. Quando eu trocar o y por um número, vira uma equação do primeiro grau, né? tudo y igual. de um lado, tudo Isso. que não tem do outro. Então não tem muito mistério, não tem. Não tem. É fácil, né? Então, a função Matemática é fácil. A função afim, a parte principal é a mesma coisa da parte intuitiva lá de trás, de fabricar queijo, de vender polpa, de fazer qualquer... É, a mesma coisa. E assim, ó, o que a gente vai fazer? As atividades de sala estão dentro desse mesmo propósito, com exemplos práticos, né? Exemplos que você vai conseguir, até pelo raciocínio lógico, fazer a resolução. Só que, claro, a gente gostaria que você usasse aí a lei de formação, né? Fosse se habituando já com a montagem da equação. Mas só pelo raciocínio lógico você já tira de letra e já consegue resolver, tá? Então agora é com vocês. A gente vai dar uma lanchadinha ali na padaria, já volta e vocês vão fazer as atividades de sala, tá certo? Voltamos com a correção. Até já! Uma delícia, uma delícia. Saltenha, eu falei que tinha. Saltenha gostoso demais, né? Eu prefiro o x caboquinho. Ah, então tá bom, né? Cada um com seus gostos, mas os dois preferimos matemática, já é uma grande coisa. Já, isso aí a gente tá alinhado, né? Afinado. Mesmo. Então vamos lá para as atividades de sala, vamos às resoluções, vamos tirar as dúvidas. Se liga no slide, olha lá. Pergunta de número 1. Um motorista de táxi, esse aqui tá mais barato, olha só, acho que eu vou pegar esse táxi aqui, não quero aquele lá que foi do IFO, não. Um motorista de táxi cobra R$ 3,75 de bandeirada, ou seja, valor fixo.
mais 85 centavos por cada quilômetro rodado. Valor variável. Lá era 5,08 e 13,16. 13,16, né? pois aqui é. não deve ser em Porto Velho esse aqui, não. Deve ser em outro lugar, porque Porto Velho Pois né, é caro. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 40 quilômetros. Aí tem a dica aqui, ó. Primeiro, monte a função que define o problema. Então vamos lá, vamos pegar um f de x, vamos criar já o hábito, né, de montar desse jeito, né? 3,75 é o valor fixo. Mais 85 por quilômetro rodado. Então é o x, certinho? E aqui ele pede para a gente substituir por 40. Então, onde tem x, eu vou substituir por 40. Então, vai ser f do valor 40 é 3,75 mais 85 vezes 40. Lembrando sempre que primeiro a gente vai fazer a multiplicação, né? Então, f de 40 é igual a 3,75. 85 vezes 40 dá 34. Mais 3,75, 37,75 é o valor pago aí por esta corrida. Pois é, olha só, lá ela andou 3,7 quilômetros, não é? E pagou quase R$20. Não, é 13,83, né? Que ela rodou? Que ela pagou. Ela pagou 13 e um pouquinho, né? Uhum. Ah, sim. Não, foi só isso. Mas olha só, aqui compensou mais, ó. Né? Sim, tá bem mais em Sabe conta, onde né? que 40 quilômetros ainda pagou 37, né? Vamos lá na número 2 agora, vamos ver. Dada a função multiplicar por 2 e tira 1, a gente já viu isso no exemplo, só que agora a gente está querendo fazer com outros valores. Os valores que estão entrando na máquina de calcular agora são outros, ó. É o menos 3, é o 4, é o 3 e é o 5. E depois ele quer que você realize uma operação. Então vamos lá, vamos fazer primeiro aquela parte assim de todo mundo junto aqui? Vamos lá. F de x é igual a 2x menos 1. Então nós vamos fazer f de um determinado valor, multiplica por 2 e tira 1, multiplica por 2 e tira 1, certo? São 4 vezes. São 4 vezes, né? Multiplicar por 2 e tira 1, multiplicar por 2 e tira 1. Beleza. Vamos lá então, começando. Primeiro a gente vai fazer para menos 3. Isso. Depois, para 4. Depois, 3. E depois, 5. Beleza. 2 vezes menos 3. Menos 6. Menos 6 menos 1. Menos 7. A soma de dívidas, né? Isso. 2 vezes 4. 8. Menos 1. 7. Agora positivo. 2 vezes 3. 6. Menos 1. 5. Muito bem. 2 vezes 5. 10. 10 tira 1. 9. 9. Beleza, né? Que ficou meio estranho, mas é um igual aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu quero fazer o seguinte, eu tenho que somar os 3 primeiros e diminuir do terceiro, né? Então eu vou fazer menos 7 mais 7 mais... Ó, vamos lá. Vamos montar substituindo, aqui. né? Isso aí, menos... Vou botar de outra cor para ficar melhor. Ou então pode apagar a função aqui, né? E coloca embaixo. Já coloca aqui embaixo, que a gente já sabe ela, né? Vamos lá. Mesmo assim, vamos lá. F de menos 3. Menos 7. Mais F de 4. 7. Mais o F de 3. 5. Menos o F de 5. Menos 9. 9, né? Menos e a aí, fórmula. Menos 7 com mais 7, a gente pode já anular, né? Eu devo 9 e tenho só 5. O que eu vou ficar? Fica devendo 4. Fico devendo 4. Então, minha resposta correta é a letra A. Menos 4. Aqui, ó, o aluno tem que ficar bem atento a alguns detalhes, né? Tem aluno que na hora de tentar simplificar, porque o professor falou que quando tem números iguais, sinais diferentes, pode cortar. Aí o aluno vai aqui no F de menos 3 com F de 3 e quer cortar. Não pode. Tá? Porque o valor, a função, quando x vale menos 3, não tem o mesmo resultado da função quando x vale 3. Vocês viram lá, ó, um é menos 7 e o outro é 5. Depois eu percebi que o f de menos 3 pode cortar com f de 4, que deu menos 7 e 7. Cuidado para não tentar simplificar antes de fazer a conta. Sim, de maneira alguma vai poder fazer isso aqui, né? Cortar esse com esse, né? Não pode, tem primeiro substituir para ver o resultado, né? Para te ver que aqui a gente cortou o f de menos 3 com f de 4. Verdade. Né?
Questão de número 3, olha lá, agora vamos para um plano básico de telefonia celular, apresentado abaixo. Tem o custo fixo mensal e o custo adicional por Minuto. E alguém que utiliza 60 minutos, professor Maurício, quanto será que vai gastar, né? Quanto vai pagar? Esse plano não é muito bom não, né? É melhor aquele plano que é fixo e tu tem os minutos para gastar, porque esse aqui tá ruim. Pois não é? Ó, só a pessoa... Já pensou mesmo se tu tem muita emergência? Vamos lá, 60. Vai ser o 35 mais 0,50 vezes 60. O que é multiplicar por meio? É dividir por 2. Então, primeira multiplicação, né? Multiplicar por meio é dividir por 2, então vai dar 30, né? 30. Já anota aí, ó, para não perder o fio da meada. Ah, professor, eu fiz a conta. Beleza, fez a conta, ótimo. Mas anota aí em cima, faz um coração, faz um retângulo. E 65. Oh, desculpa. Faz um coração aí em cima e anota aí, ó. Multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por 2. Não esquece disso. Guarda essa informação no coração aí. E aí o 35 era fixo, com o 30 variável, né? 30 mais 35, 65. A nossa resposta correta é a letra E. Certinho? Certinho. Vamos, se liga no Enem agora. Se liga no Enem, tá dizendo o seguinte. Observe as temperaturas medidas minuto a minuto. Então, estávamos lá parados, né? Parados e fomos medir a temperatura. Sol quente, esperando o táxi. Esperando o táxi. A taxa de variação da temperatura é negativa, 10 graus Celsius por minuto. Após 11 minutos, a temperatura T da substância em graus Celsius é... E aí, como aqui a gente tem uma tabelinha, a galera que quis continuar a tabela também dá certo, Também né? dá certo. Então a gente estava em 0, fez o 1, o 2, o 3, o 4, vamos lá. Aí se eu quiser continuar a minha tabelinha aqui, né? Ó, continuando a tabelinha, vamos lá. Aí eu vou ter com 6, 7, 8, 9, 10 e 11, né? Com 6 minutos, com 7, com 8, 9, 10 e 11. Não está reduzindo essa temperatura 10? Não é? Então, Isso. se eu estava com menos 20, agora eu vou ter? Menos 30. Depois? Menos 40, menos 50, menos 60, menos 70 e menos 80. Ah, aqui é onde eu quero chegar, né? Então, já sei que a minha resposta é a letra B. Muito bem. Agora, se eu quisesse fazer pela função... a gente poderia montar uma função também, f de x? Pode. Pode, né? Por quê? Quando é 0, é 30, né? Então quer dizer que o 30 meu é o valor fixo, é o né? fixo, Porque se independente. não passou tempo nenhum... Isso. E tá recaindo, não tá? Tá. Tá caindo, na verdade, 10, né? 10 a cada minuto. Pronto. Então, se você substituir aqui, ele quer em 11, né? Isso. Vamos 11. fazer a conta para Vamos lá, 11 vezes 10, dá tempo, né? Dá. F de x, vamos botar de 11, né? Vou botar de 11 aqui. F de 11 é igual a 30 menos 10 vezes quem? Vezes 11. Primeiro eu vou fazer a multiplicação. Então, F de 11 vai ficar igual a 30 menos 11 vezes 10? Dá 110. 110. E aí, 110 tira 30. Eu estou devendo 110 e eu só tenho 30 para pagar. Vai ficar devendo 80. Fico devendo 80. Então, do mesmo jeito, ou na tabelinha, ou fazendo a aplicação da função, eu achei o mesmo resultado. Beleza. E aí, uma dúvida que muitos têm aqui é de por que esse 30 é o valor fixo? Por que não pode ser o 20 ou o 10? Observe que o 30 está relacionado com o 0, ou seja, ele não muda, o 0 é aquele elemento neutro, então o 30 é o começo do experimento, é a partir dali que eu vou ter, né, uma temperatura caindo. Então esse é o nosso valor fixo. Se começasse a cair, por exemplo, 15, não ia mexer no 30, o 30 ia continuar igual. Se caísse 20, ia continuar igual. Se caísse 30, o 30 ia continuar o mesmo valor. Então esse é o ponto de observação, você tem que entender. Tranquilo, né? Vocês viram que as aplicações foram feitas. Só né? que aqui não está caindo, aqui está só aumentando a temperatura. Verdade. Agora ali, né? Vocês viram que as aplicações foram feitas de acordo com o que a gente mostrou na aula, né? Então não foi difícil de resolver as atividades de sala. Por quê? Porque a gente também na aula mostrou exemplos práticos
práticos, né? Onde a gente tinha valor fixo, tem valor variável, a gente monta a lei de formação, mas também pode ser resolvido pela tabela, pelo raciocínio lógico, fica à vontade, a seu critério. Mas o ideal é que você consiga montar essa lei de formação e saber aplicar, né? Saber quem é o A, quem é o B, entendeu? Beleza, certinho. E aí, no Brincando com os Números, amor está para Roma, assim como... Assim como... Tananã, tananã. Vou dar só uma dica. Assim como a Capicua, que alguns alunos mandaram pra gente, né? Do número 98, e outros não mandaram. Quando eu faço a Capicua, qual que é o primeiro passo mesmo? Ah, você tem que multiplicar pelo inverso, né? O inverso. Né? O contrário do número, né? Muda o número ao contrário, que em português é o que mesmo? Palíndromo. Palíndromo, amor, Roma. Falamos disso na aula. Falamos. Amor, vamos lá, Roma. então. A resposta agora, olha na telinha, do Brincando com os Números. Olha lá. Amor está para Roma, ou seja, amor e Roma são palavras palíndromas, é isso? É isso, que são escritas de forma ao contrário, né? Então, se eu ler amor de trás para frente, Roma. Se eu ler Roma de trás para frente, amor. Então, por isso que Roma é um lugar romântico, é isso? Isso mesmo, mas o amor está para Roma, assim como 6.323 está para 3.236. Então, a letra C. Muito bem, muito bem. Legal, né? Então a gente já tinha falado isso lá na nossa atividade da Capicua. Quero ver mais gente aí colocando. Teve um que mandou, mas aí não fez vamos falar a quantidade de somas ou ainda não? Não. Deixa mais umas 2 aulas aí. Tá. Então teve um que mandou, mas não falou aí a quantidade, não fez a quantidade certa de somas. Aí eu dei a dica pro professor, né, pelo empenho do aluno, disse assim, professor, são tantas somas, tantas... Nós já tínhamos parado na 16, lembra que eu falei assim, olha, é mais de 16. Vamos fazer o seguinte, só para ajudar, é mais que 20. Ixi Maria, mas então soma demais, meu Deus do céu, é muita soma, né? A gente quer ver quem é que vai conseguir fazer. Mas o mais legal, porque a gente fala assim, é mais que 20, mas se o aluno não fez nenhuma, ele não sabe qual que é a soma que dá no 20. Ele não tem como continuar. Tem que fazer e tem que fazer dentro de uma sentença matemática, ou seja, de uma organização. Se você não fizer de maneira organizada, é muito difícil de dar certo, porque aí você pode se perder pelo caminho e aí já viu, né? Então, é com vocês, né? Vamos fazer a Capicua aí, atividade interativa, assim como medir aí hoje, fazer o cálculo do número do seu calçado, eu tava do seu pensando sapato, nisso né? agora mesmo. Será que dá para descobrir o tamanho do meu pé? Faz o teu também, para ver se tá certo, é legal. E com tudo isso, a gente está usando a função afim. Olha que legal, né? Então, esse foi só o primeiro passo do nosso estudo de funções. A gente vem com a parte 2 aí na aula 19, né? Na aula sequente. Já 19? Já 19. E pra te ver, né? Tá voando. Tá voando. Aproveita, vamos aproveitar. Espera. Falar em aula 18, aula 19, já fizeram uma avaliação? É mesmo, né? Já fizeram. Só não a de recuperação, mas... Não vou nem pensar nisso. Acho que não. Não vai haver precisão, né? Mas e aí? Não tava boa? Tá. Cobramos na avaliação alguma coisa que não foi trabalhada em sala de aula? Não. Se você acha que teve lá, porventura, alguma coisa assim, porque na aula, manda, né, fala com o professor presencial para ele conversar com a gente, mas é sempre no mesmo nível, né? Aula dada, prova cobrada no mesmo nível, a gente não aumenta o nível nem diminui, no mesmo nível. Professor, a gente usa até aquele nível de construção civil, assim, né? Pra nivelar. Para ficar balanceado, para ficar certinho ali. Outra coisa, sabia que para a função afim tem paródia? Tem. Vamos dar só uma diquinha aí. Para resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Vocês vão ver aí nas aulas seguintes. Não, deixa eles com gostinho de quero mais. Na próxima aula, talvez não, mas para finalizar o tema de função afim, tem paródia muito bem. Tá certo? Aguarde e confira. Beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.